Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de HTML5, vamos para a aula 6. Nessa aula 6, vamos aprender a construir tabelas. Para a construção de tabelas, precisamos desses quatro elementos HTML. O primeiro é o table, que é o elemento HTML para definir uma tabela, ou seja, ele é necessário, antes de qualquer coisa, tem que definir essa tag. O tr é o elemento HTML para definir a linha da tabela, tá? Ou seja, são dois elementos muito importantes que tem que ter para que aconteça a existência da tabela. O TD é o elemento HTML para definir o dado da tabela e o TH é o elemento HTML para definir o cabeçalho da tabela, ou seja, para praticar, vamos usar o Sublime Text 3. Vamos lá? Aqui no Sublime Text 3, vou pedir um novo arquivo, tá? Nesse momento eu vou mostrar uma coisa diferente. Em todos os vídeos anteriores eu sempre recomendava salvar antes, né? Mas agora, às vezes as pessoas têm uma certa curiosidade para saber quais as linguagens que o Sublime Text consegue interpretar. Então, olha, você vai vir, pessoal, em View, depois Syntax. Depois você vai ver aqui todas as linguagens que o Sublime pode estar suportando, tá? Então eu vou escolher aqui o HTML por enquanto, que é objeto de estudo, tá? E agora sim, no momento que eu escolher a tag, ó, ele já vai estar me antecipando aí. À medida que eu for digitando, ele vai me ajudando aí na escrita das minhas tags, tá? Então, quando eu digito HTML, ele já traz toda essa estrutura básica, né, que já explicamos em videoaulas anteriores. E aqui na tag title eu vou dizer que vai ser tabelas, tá? Dentro de body é onde será informado no navegador que o usuário vai visualizar. Então aqui eu vou criar uma tag título, né? Estamos criando uma tabela. Essa tabela vai ser para contato de pessoas. Pronto. E logo abaixo eu começo a construção da minha tabela. Como vimos em alguns instantes atrás, a tag table ela é importante porque ela é que vai definir a construção da tabela. Então, eu já coloco aqui, crio ela e já dou um espaço, ou seja, os outros elementos, elementos HTML tem que vir dentro dela, tá bom? Então, partindo daí, pessoal, eu começo a criar as minhas linhas, tá? Por exemplo, eu tenho que ter a minha linha, que é a TR, tá? Ó, TR é a linha, ou seja, os outros elementos dos conteúdos, ou é o dado, ou o cabeçalho, tem que vir dentro dessa TR. Por exemplo, nesse momento eu vou definir o cabeçalho, tá? Nesse momento eu vou definir o cabeçalho, então eu vou definir aqui dentro, tá? Aqui dentro. Então, vou lá. Então, o cabeçalho, qual é a tag do cabeçalho para a tabela? É a tag TH, ou seja, tem que lembrar dessa cascata, ou seja, eu tenho minha tag, a tag table, tá? Dentro da minha tag table, eu vou ter o tr, que corresponde às linhas, e agora eu vou definir os cabeçalhos dessa linha, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, número para definir a sequência, tá? Vou definir um outro cabeçalho, que vai ser o nome da pessoa. Vou definir aqui um outro, que é a cidade. Vou definir aqui um outro. Vou definir aqui um outro que é... Opa, perdão, aqui é TH. TH, que vai ser contato 01. E aqui vai ser o contato 02. Pronto. Eu vou salvar agora para que vocês possam ver como é que está se comportando, tá? E a gente vai tirando algumas dúvidas. Vou chamar de tabelas HTML, tá? Vou salvar. Vou lá no meu arquivozinho, já está aqui no arquivos recentes, tá? Então vou abrir aqui com o meu Google Chrome. Pronto, já está aqui. Então já está sendo construída nossa tabela. Perceba que não está ainda uma cara de uma tabela, né, pessoal? Está aqui o cabeçalho. Perceba que o cabeçalho ele veio meio que em negrito, né, pessoal? E aqui está o nosso título. Estamos criando uma tabela contato de pessoas, tá? Vamos começar alimentando mais um pouco dessa tabela e eu vou explicando aí alguns atributos ao longo dessa aula.
Vamos voltar aqui. Então, nesse trecho aqui definimos o cabeçalho da tabela e logo aqui abaixo, deixa eu apagar isso aqui. E aqui embaixo, tá, pessoal? Eu vou colocar os dados da tabela. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui uma TR também, porque vou criar agora mais uma linha, tá? E então aqui vai ser TD, tá? Por que TD? Porque agora eu vou criar os dados da tabela, ou seja, nesse grupo aqui eu criei o cabeçalho da tabela. Aqui eu vou colocar agora os dados dessa tabela, tá bom? Por exemplo, número, vou colocar 01. Nome, vou colocar aqui Francisco. Cidade, vou colocar aqui cidade tal. O contato 01. Vou colocar aqui 999 999. E vou colocar o contato 02 8888. Pronto, já tá bom. Vou salvar agora e vou voltar aqui. Vou atualizar. Perceba que ele está criando, tá, pessoal? Mas para uma tabela precisa de uma borda, né, pessoal? Para uma tabela precisa de uma borda para que a gente possa ter uma dimensão melhor, né? Uma visualização melhor dessa tabela. Então vou voltar aqui, pessoal. Entenda bem uma coisa. Aqui nós estamos criando a nossa tabela por meio de tags, mas é necessário em alguns momentos utilizar atributos para que a gente possa dar uma performance, uma visibilidade melhor, uma qualidade melhor para os nossos objetos. Então, nesse momento eu vou usar um atributo chamado border, ou seja, eu vou inserir uma borda nessa tabela. Onde é que eu insiro esse atributo? Esse atributo, nesse momento, você tem que inserir na tag table, ou seja, a tag da tabela, tá? Tag da tabela. Como eu estou usando o Sublime Text, automaticamente ele vai me antecipar essa palavra, caso eu não sei digitar direito. Olha, então eu vou digitar lá a palavra B, a letra B, perdão, ele já me trouxe os dois possíveis atributos. Tem um bgcolor e tem um border. Então, eu vou usar o border, tá? E automaticamente ele já completa toda essa expressão e entre aspas duplas ele vai me perguntar quantos pixels eu quero para aquela tabela. Aqui nós trabalhamos muito com pixels, como que você vai entender essa dimensão aí de pixels. Mas nesse momento eu vou definir só um pixels, tá? Um pixels e vou salvar. Vou voltar aqui novamente, vou atualizar. Tá aí, ó, ele já começou a preencher a nossa tabela. Então vamos alimentar mais um pouco ela para que você possa dar continuidade avançando nesse conhecimento, ó. Então eu vou aqui, ó, vou dar continuidade, ó. Vou colocar mais uma linha, ó, vou usar o TR, tá? TR, porque o TR é que define a criação das linhas. Dentro das TRs é que você decide, quer um cabeçalho ou quer um dado. Então, aqui eu vou querer continuar colocando dados. Então, olha, eu vou copiar tudo isso aqui para facilitar. Vou colocar dentro da minha TR, vou fazer algumas modificações. Vou colocar aqui, por exemplo, Maria, ó. Maria. Então, vou chamar outra de cidade fulano, tá? E vou fazer as modificações aqui nos contatos, 7777 e aqui 6666. Vou salvar novamente. Vou salvar, vou voltar aqui no navegador e ele vai inserindo automaticamente, tá? Vou inserir mais alguns contatos, vou copiar tanto a TD como a TR, ou seja, vou copiar todo esse conteúdo aqui e vou colar e vou fazer as modificações, tá? Novamente, pessoal, só para recapitular, primeiro a tabela, depois as TRs. Por quê? Quando você cria a tabela, você tem que obrigatoriamente dizer a linha que você quer fazer, tá? Você tem que informar que você quer construir uma linha. E dentro de cada linha é que você vai dizer se quer um cabeçalho ou um dado, tá? Ou um dado da célula, tá bom? Então, é muito importante lembrar desses conceitos, tá? Então, eu vou aqui para o 3, tá? Aqui eu vou colocar agora José, vou deixar fulano de tal e vou mudar isso aqui, o contato. Certo? Vou salvar novamente, para que você possa visualizar. Tá vendo? Ele vai incrementando, tá? Vou colocar aqui agora mais um, só para a gente finalizar e depois a gente faz uma recapitulada aí, para que não fique faltando nada, tá?
Então, vou colocar aqui o 4. Colocar aqui fulano de tal também. 55555. E vou colocar o mesmo contato. Vou salvar. Vamos voltar lá para você poder visualizar. Tá aí, ó. Bonitinho, nossa tabela sendo construída, tá? Então vamos lá. Vamos voltar aqui e recapitular. O que foi que nós fizemos aqui? Colocamos nossa tag título para determinar lá de forma bem grande o que nós estamos criando. E logo abaixo criamos a nossa tabela, tá? Essa tabela iniciou, a criação dessa tabela iniciou-se com a tag table, tá? Tag table, onde dentro da tag eu determinei um atributo chamado border de 1 pixels, tá? Essa questão de pixels eu vou ensinar em aulas anteriores, vou explicar posteriores, porque eu vou explicar para vocês, tá? E dentro de cada tabela tem as linhas, tá? As linhas são denominadas por TR, tá? As linhas são denominadas por TR, tá? E dentro de cada TR, que é as linhas, ou você cria cabeçalhos ou você cria conteúdo, ou seja, dado, tá? O que não impede que dado seja também, de cabeçalho seja também um dado, mas para facilitar essa diferença, ou seja, o cabeçalho ele dá uma tonalidade melhor, um chamamento, uma atenção melhor, ele deixa já em negrito e tem algumas coisas já automáticas, tá? Por exemplo, se você for voltar aqui, ó, além dele deixar centralizado, ó, além dele deixar o conteúdo centralizado, ele já traz o conteúdo em negrito, ou seja, por isso que é cabeçalho, tá? Essa questão de alinhamento, vamos ver em aulas também posteriores, tá? Vamos aproveitar todo esse material e falar também de alinhamento, tá? Então, dentro de cada linha você vai criar o seu cabeçalho, aqui na segunda linha você vai criar os seus dados e assim sucessivamente, tá bom? Espero que tenham compreendido essa aula. Já na próxima aula eu vou mostrar 2 atributos específicos para tabelas, tá? Chamado de callspans e outro chamado de rowspans, muito utilizado também. Aguardo vocês aí para a gente conversar um pouco sobre esse conteúdo que é muito utilizado também, tá? Muito utilizado. Lembre, você pode usar também outros editores de texto, não só o Sublime Text, como por exemplo o Notepad++, e tem outros também, tá bom? Então, pessoal, aguardo vocês na próxima aula e até mais.